O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acompanhamos o Santo Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a não servirmos a dois senhores, ou servir a Deus, ou servir ao dinheiro, ou servir a Deus tendo uma vida toda dedicada a Ele, compreendendo que há muito mais alegria em dar do que em receber, em se empenhar, em fazer a vontade de Deus, em servir as pessoas, em nos gastarmos por todas as pessoas à nossa volta, ou o contrário, vivermos somente para nós mesmos, para satisfazer os nossos egoísmos, se preocupar somente conosco. Seja qual é o estilo de vida que eu estou buscando, de se doar, de se sacrificar pelas outras pessoas, se responsabilizar por elas, ajudando-as no caminho da salvação, ou eu estou preocupado somente com as minhas coisas? Estou preocupado somente em satisfazer aos meus desejos, às minhas vontades? Eu preciso saber qual é o modo de vida que eu estou vivendo e me perguntar: é esse mesmo modo que agrada a Deus? Porque muitas vezes nós temos a falsa impressão de estar tudo bem, porque estamos com um pé em Deus e outro no mundo, querendo servir a Deus, mas sem deixar nossos vícios, nossos pecados, nossas manias. Ou seja, quantas vezes nós queremos tudo de Deus, mas nós não queremos deixar nada em prol desse amor. Eu quero viver todas as graças, todas as bênçãos de Deus, mas muitas vezes não estamos dispostos a abandonar o pecado, a abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso, não é capaz de perseverar, não dará certo
uma vida que tem um pé no barranco e outra na canoa. Ou com Deus ou com o mundo. Não posso querer conciliar duas realidades tão antagônicas. É como água e óleo, não se mistura. Mas infelizmente nós queremos que isso tenha liga, que isso dê certo. Mas não assim. Deus não quer isso. Que o nosso sim seja sim, o sim a Deus, sim à vida, sim ao amor, ou seja não. Não ao pecado, não às coisas do mundo. Muitos cristãos, muitos católicos, querem viver a fé de acordo com as ideias da sua cabeça. Por isso vai misturando uma coisa e outra, onde tudo se torna bom, porque quer justificar a todo custo as suas escolhas erradas. Quando nós dizemos a alguém, tal coisa é errada, não faça isso porque te prejudica e você perderá a sua salvação eterna. Isso não agrada a Deus. A pessoa vai e diz, mas Deus é misericórdia. Mas Deus é muito bonzinho. Deus não vai me castigar só por isso. Ou seja, a pessoa não está disposta a abandonar o pecado. Ela quer continuar na situação em que está. Mas recordemos, qual é o convite de Jesus para nós? Conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ele não diz, permaneça a mesma coisa e me siga. Permaneça do jeito que você está e se torne meu discípulo. Não. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Conversão é mudança de vida. Se eu estou nesse caminho, a conversão me diz, eu preciso retornar, eu preciso virar, seguir outro caminho. Não o caminho que eu idealizei, não o caminho que eu acho que é o certo, mas eu começo a seguir o caminho de Jesus. É Ele que me mostra qual é o caminho certo, porque Ele mesmo é caminho, verdade e vida. É somente trilhando esse caminho que eu sei que dará certo a minha vida. Mas nós somos teimosos, orgulhosos e muitas vezes nós não queremos seguir o caminho de Jesus. Nós queremos que Jesus nos deixe no lugar em que estamos. Nós queremos que Ele é que se converta a nós e não o contrário, nos convertermos ao seu amor e à sua vontade. Quantas pessoas se querem dobrar a vontade de Deus aos seus caprichos, porque não querem conversão. Se eu estou de fato num caminho de conversão, eu que vou dobrando da minha vontade à vontade de Deus. Eu vou me submetendo ao seu poder, à sua misericórdia, à sua providência. O texto de hoje especificamente também nos ensina a não nos preocuparmos por demasiado, porque Deus sabe do que precisamos e Ele providencia tudo para nós. Tem uma frase que nos ensina muito sobre isso. Deus existe, mas relaxa, não é você que é Deus. Porque tem pessoas que pensam que sustentam o mundo com as suas preocupações. O dia inteiro preocupado, angustiado, e esquece de confiar em Deus. Quando nós não confiamos em Deus, significa que a nossa fé está frágil. Uma fé que muitas vezes é muito mais querer controlar as coisas do que se entregar confiantemente nos braços de Deus. A imagem que devemos ter em relação à confiança em Deus é de uma criança que se lança nos braços do pai. Criança que diz, papai, me segura. E o pai abre os braços e ela tem certeza que o pai irá ampará-la e não deixará cair. Assim também deve ser a nossa confiança em Deus. Nos lançarmos em seus braços. Santo Agostinho dizia, eu tenho tanta confiança em Deus que confio na grandeza do seu amor e da sua misericórdia, da sua providência.
Assim também nós devemos ter essa confiança na providência de Deus. Confiar na providência de Deus não é se eximir das suas responsabilidades, mas é saber tudo que nós temos, tudo que somos, é porque Deus nos dá. Deus é o principal interessado em nos ajudar. Por isso eu preciso ter a confiança que Ele não deixará faltar nada. E por fim Jesus conclui no Santo Evangelho: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus problemas. E nós devemos ter confiança nisso. Se o Senhor nos dá o seu amor, a sua graça, nós enfrentaremos todos os dias os problemas e venceremos. Porque o Senhor está conosco. Ele nos orienta, Ele nos auxilia. Por isso não fique preocupado com isto ou aquilo. Quando você vier rezar diante de Jesus no Santíssimo e apresentar os seus problemas, suas preocupações, entregue a Jesus. Porque Ele é Deus e é todo-poderoso. E Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos. Se nós entregamos em suas mãos, Ele irá cuidar. O grande mal é que nós entregamos nas mãos de Deus e tomamos de volta. Porque nós achamos que com as nossas preocupações as coisas se resolvem. Como se as nossas preocupações fossem capazes de mudar esta ou aquela situação. Mas é Deus que tudo resolve. É Deus que constantemente nos orienta e diz: calma, eu estou cuidando de tudo. Nesse dia que encerramos a semana, tantas foram as coisas que você passou, tantas preocupações, tantas angústias, tantas coisas que você se preocupou. Mas o convite de Jesus é: acalme o seu coração, tenha confiança nele. Deus está cuidando de tudo. Tenha certeza que todos os dias, ainda que tenha grandes problemas, o seu auxílio, a sua graça é muito maior. Devemos mostrar aos nossos problemas a grandeza de Deus, que sempre nos auxilia, sempre nos orienta. E o único convite de Jesus é para termos confiança nele. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Ele diz no Evangelho de João. É isso que Ele quer de nós, homens e mulheres cheios de fé, de um olhar sobrenatural em relação às coisas deste mundo. Porque as preocupações excessivas nos tiram o olhar sobrenatural. Nós começamos a ver somente dificuldades e problemas e esquecemos de ver as soluções que Deus nos envia. Por isso, acalme o seu coração e tenha confiança em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.